Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui de Day Trade do mini índice na Zota Capital. E bom, bora começar. Hoje a gente não teve gap, apesar dos últimos dias sempre a gente está tendo gap. E bom, o índice abriu com essa bela barra de força aqui de 500 pontos e foi subindo até esse ponto aqui, que foi onde que deu a nossa primeira, onde que eu vi a nossa primeira operação. Se você for reparar, nesse ponto aqui em que o índice ele topou, ele fez uma máxima totalmente rejeitada e a partir daqui caiu em linha reta, a gente percebe que se a gente pegar esse fundo aqui até esse topo da queda de ontem, a gente consegue verificar que o índice ele veio retrair exatamente na retração de 61,8% de toda essa alta aqui. Então, como vocês sabem, eu gosto de buscar a entrada nos 2 minutos para poder estar pegando um stop mais barato. Então aqui a gente teve esse primeiro toque aqui na retração de 61,8, que foi a primeira entrada que para quem quiser, para quem gosta de antecipar os movimentos como eu, que foi que rendeu um stop de 150 pontos, mas depois novamente o índice tocou a VWAP, tentou fazer nova alta, formar um pivô e foi rejeitado, formando aqui mais uma entrada aqui com um stop agora um pouquinho mais salgado de 220 pontos, mas em compensação você buscaria, no mínimo aqui, você iria buscar esse fundo anterior e posteriormente, conforme os movimentos foram se formando, os pivôs foram se formando, a gente conseguiu buscar alvos maiores. Então, depois dessa rejeição e esse primeiro candle aqui, o mercado chegou a tocar, rompeu aqui a média móvel de 200 e a de 20, voltou, formou um pivô aqui e esse pivô acabou sendo rompido aqui em torno das 10 horas com o mercado, depois das 10 horas com a abertura do mercado de ações. E também nesse meio tempo a gente estava tendo o discurso do FONC lá nos Estados Unidos. Então, o que a gente fez foi projetar esse pivô aqui que foi formado, que a gente pode ver mais claro aqui nos 2 minutos, e está buscando os alvos dele aqui de 100% e até 161%, que foi exatamente onde que o mercado bateu antes de retrair, fazer uma correção. Então, para quem não pegou essa venda aqui e foi carregar até aqui a primeira venda de 1.000 pontos, ou até mesmo que sairia aqui, porque eu gosto de proteger quando chega nos alvos, ou então entregar no 100%, ou até carregar até os 161%. Porque quando o mercado ele atingiu 100%, ele veio fazer correção, e se você for pegar da cabeça do pivô até a mínima, você vai notar que o mercado ele corrigiu exatamente mais uma vez até 61% dessa retração, deixando aqui três tentativas de romper esse fundo, de romper essa retração de 61,8 e voltar para uma tendência de alta, mas todas foram rejeitadas. E aqui com esse candle aqui que eu gosto bastante, que é um candle de indefinição que sinaliza topos e fundos, sinalizando a entrada aqui com stop aqui de 120 pontos, para estar buscando agora não o segundo alvo, mas sim o terceiro alvo de todo esse movimento, que como segundo alvo já foi atingido, buscando 700 pontos aqui. Depois disso, o mercado atingiu o terceiro alvo, ele fez uma retração e aqui a gente possibilitou mais um trade aqui pelo único fato de a gente ter um candle de rejeição aqui ancorado a uma VWAP aqui mensal que se torna uma resistência. Você pode ver que ela é praticamente uma linha reta. Então o preço tentou passar por cima dessa VWAP e não conseguiu, foi totalmente rejeitado. Agora a gente tem que lembrar também que esse daqui foi o pivô menor, dos alvos menores, mas com o rompimento desse pivô aqui, a gente teve alvos maiores para ser projetado com esse pivô aqui de 100%. Então, o que o mercado fez? Ele veio, rompeu o pivô, fez o pullback e agora procurou novos alvos. Mas, como eu estava operando, eu gosto primeiro de operar um pivô menor para depois passar para um maior, se caso os preços fossem rompendo,
eu vi essa operação depois que atingiu o terceiro alvo desse pivô menor. Então aqui para mim foi o pullback realmente, posteriormente, possibilitou mais uma entrada, além de ter sido o pullback aqui desse pivô maior. Então aqui possibilitando mais uma entrada para estar levando até aqui no 61, que sair por aqui, porque eu protejo depois que atingiu o primeiro alvo, ou então carrego até o segundo alvo, mas quando eu protejo até o primeiro alvo, eu busco uma segunda entrada que se deu aqui nesse candle aqui, com uma correção e rejeição dessa correção, que se você for ver nos 2 minutos, esse topo aqui foi exatamente quando o mercado ele passou aqui na média móvel de 20 e sentiu. Então aqui a gente teve 1, 2, 3 de venda acionado para poder estar buscando o alvo de 100%, de 500 pontos. E por fim, depois que o mercado atingiu o alvo de 100%, para mim não tinha mais nada a se fazer, até a não ser que agora a gente espera uma correção mais profunda do mercado. Apesar de que ele rompeu o segundo alvo aqui e está querendo buscar o terceiro alvo aqui. Então, o que que eu fiz quando eu vi esse rompimento aqui, falei, poxa, será que vai buscar os 100 mil pontos agora? Então, eu tracei esse fibo e verifiquei que o mercado ele retraiu até a média móvel de 200 nos 2 minutos, possibilitando mais uma entrada aqui. Só que, infelizmente, não terminou a operação não finalizou, porque acabou o tempo também, acabei saindo aqui com 250 pontos, porque a meta era buscar os 1.000 pontos aqui para baixo, que é o que possivelmente pode estar acontecendo no dia seguinte. O mercado abrir amanhã, tentando buscar uma retração, vir até essa região aqui da VWAP mensal, 100.800, para poder estar fazendo um pivô e fazendo novas mínimas, chegando até aqui nos 100 mil pontos. Outra coisa que eu vi, mas que eu não operei, mas que eu vou passar a prestar atenção, é quando o mercado ele rompeu esse topo aqui, ele está numa tendência, você vê que ele já chegou no alvo do pivô maior e começa a retrair. Então, aqui foi uma operação que eu fiz de rejeição, porque o mercado estava muito esticado, mas operações contra tendência que eu considero muitíssimo arriscadas, você pegar essas operações aqui para poder estar retornando, por exemplo, aqui quando o mercado atingiu o alvo de 100%, para poder estar pegando 250 pontos, eu acho que não compensa, mas são operações que eu estou verificando, porque quando o mercado está muito esticado, mas acho que só quando você já está com um gain já no dia, não quando de primeira operação, porque são operações contra tendência, são arriscadas. Mas o que eu estava falando é justamente quando o mercado ele vem nessa tendência e rompe o fundo anterior. Porque se você for pegar e projetar desse fundo até esse topo aqui, onde que o mercado rompeu último, o último topo ou o último fundo, você pode ver que o mercado ele fez até 100% e voltou. Mas nessa alta aqui, nesse rompimento, o mercado deixou uma contração de volatilidade aqui, que seria um pullbackzinho para poder estar buscando 100% dessa projeção de 400 pontos, que é uma coisa que eu tenho verificado ao longo dos dias e eu vou estar tentando colocar em prática. No mais, foi isso que eu vi para o mercado de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve e comenta aí se você viu alguma dessas operações ou realizou alguma delas. E até amanhã.